Olá, aluno. Meu nome é Solange, sou a professora da disciplina de Farmacologia Aplicada à Enfermagem e hoje nós vamos iniciar nossa primeira aula virtual aqui na nossa plataforma EAD. Em primeiro momento, nós estaremos relembrando, operações, cálculos básicos da matemática aplicada. Por quê? A matemática vai ser a disciplina, que vai nortear para que a gente possa desenvolver todos os nossos cálculos sem problema algum, tá? Nessa primeira aula nós vamos relembrar a adição, a multiplicação, a subtração e a divisão. Para alguns pode parecer assim uma coisa muito difícil, mas nós tentaremos, da melhor forma possível, estar complementando tudo o que vocês aprenderam em sala de aula e tornar a matemática uma disciplina gostosa de se desenvolver, que, visto ao fato de todos acharem que é o terror, Nessa nossa plataforma, a gente vai desenhar os nossos cálculos e com certeza todos vocês não terão problema algum para desenvolver a farmacologia. Então, vamos iniciar. Então, nós estamos iniciando com adição de números inteiros. A regra fundamental é que na hora que a gente inicia a montagem, por exemplo, nós temos lá 235 mais 146. Sempre recordando unidade, dezena, centena e milhar. A essência é que nós coloquemos sempre os numerais posicionados, unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena e milhar. Então vamos lá, 235 mais 146. Então sempre iniciando pela unidade, simplesmente a gente vai somar os números. Então a gente tem lá 6 mais 5, resultado, unidade eu posiciono abaixo e a dezena acima. Aí eu vou somar sempre tudo, 3, 1 e 4, resultado. Certo? 2 mais 1, 3. E assim, sem dificuldade alguma, a gente desenvolveu nosso primeiro cálculo de adição. Mais um número simples, 40 mais 40. Unidade, dezena. Posicionando certinho, somo, resultado final. Mais um número um pouco mais complexo, onde a gente tem unidade, dezena, centena e milhar. Sem problema algum também, posicionamos todos os numerais e fazemos a soma de tudo, tá? Sempre compassadamente, com muita atenção. Resultado final. Então agora vamos estar vendo a adição com números decimais. Sempre quando o assunto é vírgula, é onde surgem todos os problemas a todos os alunos, Então, sem problema algum. O que a gente tem que imaginar? Vírgula abaixo de vírgula. Montando dessa forma, a gente não vai se preocupar nunca. Então, eu tenho lá 2,3, que é uma fração, que vai ser somado a 1,46. Então, eu monto, sempre preservando, vírgula abaixo de vírgula. E uma dica bem importante é que quando eu for adicionar, somar numerais, eu não preciso me preocupar em estar relacionando, de repente aqui, nesses simples cálculos, 2,3 mais 1,46. Se eu quiser inverter esse numeral, iniciar pelo 1,46 mais 2,3, eu posso estar fazendo isso sem problema algum. Não vai alterar o meu resultado final. A essência é que vírgula permaneça sempre abaixo de vírgula. Montando dessa forma, simplesmente, mais uma vez, eu faço a soma de todos os numerais. Vírgula, finito. Mesma coisa, procedimento simples. A vírgula nunca mais vai ser problema para nenhum de nós para desenvolvermos nossos cálculos de adição. Então, 7 mais 1, 8. 8 mais 0, 8, 9 mais 2, subiu o número 1, resultado final, vírgula, 21,88. Da mesma forma, todos os cálculos, sem problema algum. Sempre, padrão único, vírgula abaixo de vírgula, tá? Então aqui a gente tem agora nossa próxima aula, que seria de subtração com números inteiros.
Na subtração, sempre eu tenho que posicionar o maior numeral abaixo o menor numeral. Sempre subtraio, faço o quê? Retiro do número maior um número menor. Então aqui eu tenho 2016 menos 2015. Monto sempre unidade abaixo de unidade, dezena, centena e milhar. E sempre iniciando de cima para baixo. 6 menos 5, resultado 1. 1 menos 1, resultado 0. 0, 2 menos 2, da mesma forma 0. Tá? O próximo numeral, eu tenho 2.000 menos 199. Mantendo unidade, dezena, centena e milhar. Sempre tem que iniciar do maior numeral e retirar o menor. Só que dessa forma eu tenho que ver que ali eu tenho o número 0, tá? E eu faço a pergunta, no 0, eu tenho possibilidade de retirar 9 unidades? Não. Então o que eu vou fazer? Vou estar sempre pedindo emprestado ao meu vizinho. Lá no meu caso eu tenho o 0, que não tem numeral nenhum. Vou para o vizinho não tem nada também. Chego no terceiro, nada. Aí eu apelo para o primeiro vizinho, que no caso é o número 2. Eu tirando uma unidade desse número 2, ele passa a ser 1. Passo para o meu vizinho ao lado, que agora passa a valer 10. Desse vizinho que era 10, tiro uma unidade, agora 9. Passo para o do lado, tiro novamente, ele passa a ser 9. E agora o numeral que realmente eu quero trabalhar se torna 10. Dessa forma, todos os números estão visíveis, tá? E eu começo a minha subtração. 10 menos 9, 1. 9 menos 9, 0. 9 menos 1, 8. Resultado final, 1.801. Agora, subtração com números decimais. Da mesma forma, eu terei lá 3 menos 0,75. Agora a questão, como eu vou montar esse número para poder desenvolver o meu cálculo? Eu tenho que observar que sempre o número 3, todo fator numérico que for um número inteiro, eu tenho que imaginar que após ele sempre eu vou posicionar uma vírgula, porque no caso a regra matemática é vírgula sempre abaixo de vírgula. Então eu monto lá 3, vírgula, e completo com a quantidade de zeros. E agora eu tenho subsídios para poder posicionar o meu 0,75. Da mesma forma, simples. 3, numeral de cima, eu retiro o número abaixo. 0, não há como eu tirar o número 5. Então, o que eu faço? Peço emprestado para o meu vizinho. Como ele não tem nada, o primeiro vizinho tem. Se ele era 3 unidades, agora ele passa a valer 2. Emprestei, vizinho do lado, passa a valer 10. Tirei uma unidade, ele fica com o peso 9. E o primeiro, agora 10. Visual, tá? Então, eu tenho 10 menos 5, 5. 9 menos 7, 2. 2 menos 0, 2. E agora, eu posiciono a minha vírgula no final, tá? O próximo número, onde eu tenho 27,4 menos 13. Da mesma forma, vírgula abaixo de vírgula, tá? Esse aqui é um cálculo bem mais fácil, né? Porque os numerais, eles são possíveis de eu retirar o maior do menor. Então, 4 menos 0, 0. Desculpa. 4 menos 0, 4. 7 menos 3, 4. E assim, posiciono todos os números, vírgula abaixo de vírgula. Próximo numeral, eu tenho uma coisa que a gente nunca pode fazer, é fazer inversão de valores, tá? Se lá no meu caderno, na minha apostila, houver que eu tenho que de 27,4 eu retirar 13, diferente da adição, eu nunca posso fazer inversão desses números. De 13 eu tirar 27,4. Sempre. A subtração eu nunca posso inverter os valores. Sempre do maior número eu tenho que retirar o menor numeral, tá? Agora, o nosso próximo passo seria a multiplicação como números inteiros. Então, o que é multiplicar? Muitas vezes é dobrar um valor,
triplicar, quadruplicar, tá? Então, um exemplo simples, eu tenho aqui 20 vezes 4. Eu vou montar da mesma forma. Não me importando com a multiplicação de estar posicionando vírgula abaixo de vírgula. Sempre, a única coisa que eu tenho que me preocupar é que, se houver um numeral só a ser multiplicado, eu tenho que simplesmente recordar da tabuada, né? E desenvolver a multiplicação. Vou fazer 4 vezes 0, que no caso o resultado, 0. 4 vezes 2, 8. Pronto. Simples, multiplico um número pelo de outro. O de cima multiplicado pelo número de baixo. Aqui eu tenho 222, que eu tenho que multiplicar por 44. Vou montar da mesma forma, não me importando nesse caso de colocar unidade abaixo de unidade, dezena, centena ou milhar. Aqui monto de uma forma simples, tá? E o que eu tenho que observar é que sempre, iniciando pela unidade, eu vou fazendo o cálculo numeral a numeral. Então eu tenho lá, iniciando pela unidade, 4 vezes 2, resultado 8. Passo ao próximo numeral, 4 vezes 2, novamente resultado 8. De novo, resultado 8. Multipliquei primeiro a unidade. Só que o meu número, ele não é composto somente por uma unidade. Existe unidade e dezena. Como no final eu terei que unir esses resultados, até para me nortear, eu vou sinalizar com o número mais sempre no último numeral. E agora eu faço novamente. 4 vezes 2, 4 vezes 2, 4 vezes 2. Terminado esse cálculo, eu simplesmente agora somo todos os meus numerais para que eu possa obter o resultado final, tá? Que nesse caso é de 978. Agora, multiplicação com números decimais. Da mesma forma, gente, não existe segredo. Para multiplicação com números decimais, eu vou agir normalmente como se eu estivesse trabalhando com números inteiros. Qual é a essência da multiplicação com números decimais? O final do resultado, tá? Toda multiplicação onde eu tenho números decimais, números quebrados, eu vou sempre preservar a vírgula. Aqui eu tenho 2,4 que multiplica o número 4. Vou fazer meu cálculo normal, como se eu tivesse o numeral 24 multiplicado por 4. Estou lá, 4 vezes 4, 16, subiu 1, 2 vezes 4, 8 e 1, 9. Agora, esse resultado ele nunca vai poder ser 96. Por quê? A matemática diz que na multiplicação com números decimais, sempre eu tenho que posicionar a vírgula no final, contando quantas casas decimais existem no total dos dois números que multiplicam. Então, eu tenho o número 2,4, que tem uma casa decimal depois da vírgula. O número 4, que não tem nem vírgula e nem casa. Então, o total de casas depois da vírgula aqui é 1. Começando para a unidade, sempre eu conto uma casa e posiciono a minha vírgula, tá? Nosso próximo numeral, eu tenho 2,24, que eu multiplico pelo número 3. Da mesma forma, vou montar e desenvolver como se fosse um número inteiro, 225 que multiplica 3. Tenho lá todos os resultados, bonitinho. Agora, o momento de eu posicionar a minha vírgula. Vou pensar, na multiplicação com fração, eu tenho que contar quantas casas decimais existem depois da vírgula dos dois números que se multiplicam. Nesse caso, eu tenho 2 casas depois da vírgula. Meu resultado final será 6,75, deixando 2 casas após a vírgula, tá? Agora, divisão, que na farmacologia o grande problema que todos os alunos enfrentam é com a divisão. Eu particularmente acho que a maioria dos alunos de farmaco, quando chega na divisão, eles são um pouco egoístas, porque não gostam de dividir, né? E é um procedimento também fácil, porque sempre eu tenho que montar a minha divisão pensando que eu tenho que imaginar quantas vezes o número que estiver dentro da chave vai ser possível estar posicionado dentro de fora. Quantas vezes o número de dentro da chave cabe dentro do número de fora.
tá? Então aqui eu tenho um processo simples, 14 dividido por 7. Então eu tenho que imaginar quantas vezes o número 7 cabe dentro do 14. No caso, 2 vezes, né? Então eu faço lá, 2 vezes 7, 14, resultado final, 2, tá? Nosso próximo numeral, eu tenho aqui 34 dividido por 4. Desculpa, 35 dividido por 4. Vou montar bonitinho da mesma forma. Nesse caso, eu tenho que saber quantas vezes o número 4 cabe dentro do 35. Então eu vou 3, não é possível do número 3 eu tirar 4 unidades. Então eu vou pegar o número 35 na totalidade. E eu tenho que imaginar quantas vezes o número 4 vai ser colocado dentro do numeral 35. E eu descubro que 8 vezes. 8 vezes 4, 32. E nesse caso, eu posiciono o meu 32 aí embaixo do número 35 e faço uma subtração. 35 menos 32, resultado final, 3. Só que é possível eu continuar a desenvolver esse cálculo. Como? O número que era de início era somente o número 35, tá? Então eu vou fazer o seguinte, quando não houver nenhum mais outro número para eu abaixar, eu vou pedir socorro para uma vírgula, tá? E toda vez que eu posicionar essa vírgula no local do resultado final, essa vírgula me dá direito a acrescentar um número 0. Acrescentando esse número, eu recomeço o cálculo novamente. Então eu faço 30 dividido por 4, resultado 7. 7 vezes 4, 28. Novamente eu faço a subtração. 30 menos 28, resultado final, eu tenho 2, tá? E a seguinte questão, eu posso continuar a desenvolver esse cálculo. Por quê? Eu já tenho uma vírgula que vai me dando direito a estar acrescentando quantos zeros houver necessidade. Acrescento o zero e eu tenho um numeral. 20 dividido por 4, que no caso, 5. 5 vezes 4, 20. Resultado final dessa minha divisão, 8,75. Então aqui eu tenho divisão com números decimais, tá? Eu tenho o número 2, que é um número inteiro, que tem que ser dividido por 0,1. Então eu tenho que descobrir quantas vezes o 0,1 é possível ser encaixado no número 2, tá? Porém, eu simplesmente não posso ignorar essa vírgula. O que eu tenho que fazer? Sempre, quando eu estiver desenvolvendo divisão com números decimais, eu tenho que, em primeiro momento, depois que eu montei a minha tabelinha com a chave, eu tenho que igualar as casas depois da vírgula. Nesse caso, o número 2 não tem vírgula, não tem casa. Já o número 0,1, eu tenho uma casa depois da vírgula. Então, o que eu faço? Posiciono uma vírgula e acrescento uma casa. Agora, os dois lados estão semelhantes. 2,0 e 0,1. Feito isso, qual é o meu próximo passo? Eu vou eliminar essas vírgulas. Eliminei. Então, simplesmente, eu fiquei com o número 20, que me divide o número 1. Então, eu faço 2 vezes 1, 2. De novo, eu subtraio 2 menos 2, 0. Abaixei o número 0, 0. Não divide o número 1. Então, sempre, para matemática, quando eu não encontro divisão, o meu resultado é 0. Nesse caso, 2 dividido por 0,1, resultado final, 20, tá? Meu próximo numeral, 0,7 dividido por 2. Então, da mesma forma, 0,7 e dentro da chave o número 2. Então, como eu tenho fração e números inteiros, meu primeiro passo é transformar os dois numerais em fração. Fazendo o quê? Acrescentando uma casa e uma vírgula, tá? Agora, os números são semelhantes, 0,7 e 2,0. Feito isso, segundo passo, elimino as vírgulas dos dois lados. O que me restou? 7 dividido por 20.
Daí eu faço a pergunta: quantas vezes o número 20 cabe dentro do número 7? Nenhuma. Quando o resultado é nenhum ou não é possível, para matemática eu respondo como 0. Só que eu quero continuar a desenvolver esse cálculo. O que eu vou fazer? Pedir socorro para uma vírgula, que sempre me dá direito a acrescentar um 0. Daí eu tenho 70, que é divisível por 20. Quantas vezes? 3. Faça a multiplicação. 3 vezes 20, 60, tá? Posicionei, subtraio agora. 70 menos 60, resultado 10, tá? Como eu já tenho uma vírgula lá, sempre a partir do primeiro momento que eu posicionei uma vírgula, ela me dá direito a ir acrescentando quantos zeros houver necessidade. Então, como ela já está posicionada, acrescento um 0. Reinicio a minha divisão. 100 divide 20? Sim. Quantas vezes? 5. 5 vezes 20, 100. Menos 100, resultado final 0,35. Bem, pessoal, espero ter colaborado um pouquinho, né, para o aprendizado de vocês, que é bem aquela questão. Matemática, no curso técnico, nós não vamos aprender, nós vamos apenas relembrar tudo o que cada um de vocês já aprendeu lá atrás. E da melhor forma possível, sempre nós vamos estar relembrando e atentando sempre que a matemática para o nosso curso de farmacologia aplicada vai ser sempre vital, tá? Espero que a minha colaboração tenha sido de agrado e até nossa próxima videoaula.